Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. Pessoal, tivemos aí atualizações quanto à situação do Jair, cara. O jogador pode estar de saída do Vasco, você vai entender o porquê dele não estar sendo relacionado para os jogos. Vamos falar também aqui do Jean David, que pode ser mais um jogador a sair do clube. Diniz confirmando aí quando que o Payet voltará a atuar em campo. Também novidades aí sobre as novas camisas produzidas pela Nike. Não tem essa de Puma não, meu amigo. Tem notícia aí que a Puma também estaria interessada no Vasco, mas o contrato com a Nike, segundo o Globoesporte.com, já está assinado. Como que a Puma tem interesse, né? É umas notícias que não tem pé nem cabeça, mas a gente vai explicar aqui a situação dos uniformes da Nike para você, torcedor. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, ontem finalmente o Vasco conseguiu uma boa vitória aí contra o Fortaleza, 3-0 em São Januário, jogando muito bem. Um jogo aí que o Vasco dominou o Fortaleza, o efeito Diniz finalmente teve efeito dentro de campo, né? Porque a chegada do treinador já mudou o astral da rapaziada, os caras já estão correndo mais, jogando bem, conseguindo se manter regulares durante a partida, não tem aquela oscilação gigantesca que era no time do Vasco, né? Tomava um gol, por exemplo, o Vasco morria dentro de campo, não tinha reação alguma, não conseguia atacar os adversários. E no jogo de ontem o Vasco se mostrou bem linear, conseguindo equilibrar bem a partida e vencendo e fazendo os gols, por ter força de vontade, né? Por ter força ofensiva. O Diniz deu essa força ofensiva ao time do Vasco. Você vê um Rayan tendo saúde, algo que ele não vinha mostrando nos últimos jogos, né? Jogando bem ontem, cara, fez sem dúvida nenhuma a melhor partida dele com a camisa do Vasco. Paulo Henrique voando na lateral direito, acho que também fez um dos melhores jogos dele com a camisa do Vasco. Nosso goleador Verratti fazendo a diferença lá, 2 gols. Nuno Moreira jogando muita bola e até o Coutinho, meu amigo, até outro dia estava andando dentro de campo, correu com o Fernando Diniz ontem. Por aí você vê que um efeito treinador de qualidade pode mudar sim o ambiente dentro do clube, pode mudar sim a filosofia tática do Vasco, que o Vasco não tinha nem isso o Vasco tinha, né? Nem taticamente o Vasco conseguia entregar alguma coisa dentro de campo. Era um bando. E com a chegada do Diniz, o time foi bem mais organizado para a partida de ontem. Por isso, conseguimos amassar e fazer 3-0 no Fortaleza. Muito boa essa atuação aí do Vasco no jogo de ontem. A gente espera que continue dessa forma, né? Agora o Vasco vai ter pela frente aí o Operário na próxima terça-feira, às 7 horas da noite. Esse jogo será em São Januário. Só a vitória interessa para o Vasco nesse jogo. Porque se empatar, vamos para pênaltis e se perder, logicamente, estará eliminado da Copa do Brasil na terceira fase. Ninguém quer ser eliminado nessa fase, ainda mais para um time minúsculo como é o Operário. O Vasco tem que ter mais voos mais altos dentro dessa competição, que é uma competição que dá muita grana para o Vasco. Com certeza a gente espera que o time esteja bem encaixado, assim como foi no jogo de ontem, e consiga se sobressair. Eu tenho certeza absoluta que São Januário agora sim vai estar pulsando. Ontem estava vazio para os padrões do Vasco, né? Não tínhamos casa cheia, até porque o Vasco vinha numa péssima fase. O torcedor tem total razão de não querer ir a São Januário, mas para esse jogo contra o Operário, certamente vamos ter São Januário lotado aí, esperando uma boa vitória do Vascão contra o Operário aí na Copa do Brasil. Torcemos aí para que o Vasco se comporte bem nesse jogo. Vamos ter o Coutinho, porque o Coutinho foi expulso do Brasileiro, está fora do Clássico contra o Fluminense no próximo final de semana, mas para a Copa do Brasil ele está confirmado. E também, segundo aí o Fernando Diniz ontem, lá na entrevista coletiva, ele revelou que o Payet também pode voltar nesse jogo contra o Operário. Se não voltar na terça-feira, pode ser certeza que ele esteja presente pelo menos no banco de reservas contra o Fluminense. O Payet tem contrato até julho aí com o Vasco, poucos meses aí ainda de contrato com o clube e vai ter que provar muita coisa se quiser ter esse contrato renovado, já que aparentemente não é a intenção da diretoria do Vasco renovar esse contrato com o francês. Vamos aguardar ver o que vai acontecer, se o Diniz está fazendo o Coutinho jogar bola, tomara que ele consiga também fazer o Payet recuperar um bom futebol, mas o problema do Payet também é extracampo, né? A gente tá vendo aí, quem acompanha o noticiário do Vasco, principalmente a vida do Payet, tá vendo aí o bando de problema pessoal que o jogador tá tendo, né? E isso pode refletir dentro de campo. Não sabemos como que está a cabeça do francês, se ele tem condições psicológicas de estar atuando ainda profissionalmente, né? Porque depois dessas acusações absurdas aí que foram feitas pela amante do jogador, ex-amante do jogador, a gente não sabe como que está o psicológico do atleta, né? Vamos aguardar ver como que vai ser o desempenho do Payet nesse retorno dele, vindo de uma lesão aí, uma lesão que tirou ele por algumas semanas aí dos gramados. Torcemos para que ele volte bem, é um jogador que é importante aí para entrar no segundo tempo, né?
porque realmente o Vasco não tem banco de reservas. Você vê o Fernando Diniz, olha para o banco, ele não tem opções. Ontem o Felipe Coutinho foi expulso, ele não tratou de colocar mais um meia ali, ele deixou o time daquele jeito ali mesmo e depois fez alguma outra mudança, mas não colocou, por exemplo, o Benjamin Garré, poderia ser um meia ali de criação, jogando ali como 10, né? Esse jogador argentino aparentemente não tem tanto espaço assim com o Fernando Diniz nesse primeiro momento. Vai ter que mostrar mais os treinamentos. E o Payet é importante por isso, porque não temos um outro meio de criação no banco de reservas. A situação do Payet é uma situação que divide muito o torcedor vascaíno. Se renova contrato com ele até o fim da temporada, se manda ele embora, se livra de 1,5 milhão de salários, se traz um jogador de um nível muito bom, talvez até menos por esses valores aí que é pagos atualmente ao Payet. Não sabemos o que a diretoria tem em mente em relação ao Payet, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa volta do francês, se você acha que é interessante o Vasco renovar o contrato com ele, quem sabe, até o fim da temporada, mas para isso ele vai ter que mostrar a bola, vai ter que jogar futebol agora nesses dias aí que ele vai ter de contrato. Bom, e ontem também tivemos aqui atualizações sobre saída de jogadores, né? O Fernando Diniz falou a respeito aí de uma possibilidade de saída do Jair do Vasco, cara. O treinador confirmou que o jogador já tem 6 jogos aí na Série A do Campeonato Brasileiro e se fizer mais 1 ou 2, ele não pode se transferir para um outro time dentro do Campeonato Brasileiro. Por isso que ele não vem sendo relacionado. Porém, ele deixou claro que conta com o jogador. Mas a tendência até agora é que o Jair saia do Vasco. Já tem informações, segundo o Rodrigo Silvério, que Atlético Mineiro e Internacional estariam interessados na contratação do jogador, ex-clubes do atleta, né? Já passou pelo Inter e também pelo Atlético Mineiro antes de fechar com o Vasco. Um jogador que, segundo o canal Atenção Vascaínos, está ganhando 900k, cara, 900 mil por mês. É muita grana para um jogador que ficou uma temporada todinha lesionado. O Vasco pagou 1 ano de salários ao Jair sem ele entrar em campo, logicamente, foi uma fatalidade que aconteceu, mas é muito dinheiro, cara. Nessa temporada ele não recuperou o bom futebol que a gente imaginaria que ele e também o Paulinho iriam recuperar após a lesão. Tiveram lesões graves e não voltaram a ser os mesmos jogadores de antes da lesão. Mas o Jair também é sempre bom lembrar que era reserva no Vasco antes dele se lesionar, né? Não vinha numa boa fase antes dessa lesão no joelho. E o Vasco com certeza deve estar entendendo que é um jogador que tem um alto salário e tem um baixo rendimento, sendo que tem outros jogadores que entregam a mesma coisa que ele dentro de campo, como por exemplo o Matheus Cocão. Com certeza deve ganhar muito menos do que o Jair, né? Pelo menos a metade ou um pouco menos da metade. Vamos aguardar ver como que vai ficar essa situação do Jair aí. E também outro jogador que o Vasco tenta se desfazer é o Jean Davi, outro jogador que veio contratado com muito dinheiro e o Vasco não consegue se livrar desse atleta. Ele está em negociações com clubes mexicanos, só que até agora não tivemos um avanço significativo para a saída dele, assim como foi do Capasso e do Souza, que rapidamente deixaram o Vasco. Vamos aguardar ver o que vai acontecer com essas duas situações, 2 jogadores aí que podem integrar mais ainda a barca do Vasco, como eu disse. Já temos aí o Souza e o Capasso que deixaram o clube. Jair, Jean Davi pode ser os próximos. Também tem o garoto Riquelme que está lá encostadão. O Vasco tenta se livrar dele também, pode ser emprestado. Talvez é um clube de Série B ou Série C aí quando se abrir a janela de transferência. Deixa aí nos comentários se você acha uma boa o Jair sair do Vasco. Segundo o canal Atenção Vascaínos, ele vem ganhando 900 mil mensais lá no Vasco. É muito dinheiro, né? Dá para dar uma aliviada boa na folha salarial com a saída desse jogador aí. Bom, e tivemos atualizações aí quanto à situação das camisas feitas pela Nike, né? A Nike será a nova fornecedora esportiva do Vasco a partir do ano de 2026. Apesar de hoje ter trazido uma informação totalmente meio que sem base, sem pé nem cabeça, falando que a Puma ainda tem interesse em assinar contrato com o Vasco, só que o Vasco já teria assinado o contrato com a Nike. Segundo várias fontes confiáveis, o Globoesporte.com já trouxe essa informação que já está tudo certo entre Nike e Vasco. Com certeza não tem cabimento essa informação aí que a Puma ainda estaria no páreo para tentar ser a fornecedora esportiva do Vasco. E as informações que temos quanto à Nike aí no Vasco, segundo o jornalista Rodrigo Silvério, que trouxe em primeira mão essa informação, é de que os uniformes já estariam em produção e a Nike, a partir de janeiro, será a fornecedora esportiva do Vasco com o lançamento de 3 uniformes. A camisa 1, que é a camisa preta, e a camisa 2 são consideradas fora de série e já estariam prometendo muito, seriam camisas maravilhosas. E segundo as informações deste jornalista, a camisa 3 será azul e trará o escudo tradicional do Vasco no peito. Muita gente ainda se confunde se será a Cruz de Malta ou se será o escudo do Vasco. Se é escudo tradicional, na minha opinião, vai ser o escudo do Vasco mesmo, cara. Com aquela coisa maravilhosa que é o escudo do Vasco. Não é a Cruz de Malta. Eu acredito que deve ser mais ou menos no estilo Total 90 essa camisa, já que o escudo será centralizado no peito
E a Nike está voltando com esses templates lá dos anos 2000, lá dos anos 2004, 2005 e 2006, onde as camisas da Nike eram no modelo Total 90. E a Nike está relançando esses modelos para os seus clubes. Já a partir dessa nova temporada europeia, 2025-2026, já terão esse template nas suas camisas. E o Vasco, por ter contrato somente no início de 2026, já iniciará também com esse template e possivelmente a camisa 3 do Vasco será aí no formato do Total 90, mais ou menos desse modelo aí que eu estou mostrando para vocês nas imagens. Esperamos que venha uma coisa muito bacana. Não sabemos qual será o tom desse azul, né? Se será um azul como era aquela camisa horrorosa feita pela Pênalti anos atrás, uma camisa que lembrava até mesmo a do Cruzeiro, e também, ou se será um azul mais escuro, né? Um azul mais fechado, o que deixaria a camisa talvez um pouco melhor, né? E também talvez poderia ter alguns detalhes em dourado, na minha opinião, seria excelente, ficaria maravilhoso aí o Vasco com a camisa azul escura, com os detalhes em dourado, escudo centralizado, seria lindo, né? Ficaria bonito mesmo, mas eu acho que os principais uniformes, com certeza, que o torcedor mais quer ver é o uniforme 1 e o uniforme 2. Gera uma grande expectativa no torcedor, tem muito torcedor que está ansioso para ver esses uniformes da Nike. Como ainda tem muito torcedor que só acredita vendo, a tendência é que o Vasco e a Nike só anunciem a parceria após o fim de contrato com a capa. Eles não irão anunciar agora com o contrato vigente do Vasco com a capa. A capa sai do Vasco no fim de dezembro. Após a saída da capa, o Vasco deverá anunciar talvez no mesmo dia ou no outro dia já o acerto com a Nike. Por isso que ainda não foi anunciado oficialmente, mas já está fechado, segundo várias fontes importantes aí. Não acredita em tudo que você vê na internet, cara. Não dá para você achar que a Puma, que a Adidas, que fulano, ciclano vai patrocinar o Vasco, sendo que o Vasco já tem um acordo firmado com a Nike. Além do Vasco, o Atlético Mineiro também será um outro clube que a Nike irá patrocinar a partir do ano que vem. Deixa nos comentários aí o que você acha da chegada da Nike no Vasco. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, será um contrato de 7 anos. Quanto ao contrato, isso ainda não está certo. Esperamos que quando o Vasco anunciar oficialmente a parceria, divulgue aos torcedores o tempo de contrato. Aparentemente, alguns falam que é 3 anos, até 2029. Outros falam que são de 7 anos o contrato, o Vasco recebendo em torno de 29 a 30 milhões de reais. E além de ter uma loja específica do Vasco, chamada Vasco Nike, lá no Rio de Janeiro. Vamos aguardar ver o que vai acontecer. O fato é de que está tudo certo entre Vasco e Nike. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.